Olá, meus queridos quarentenários. Situação essa inusitada, né? Passamos a ter que viver em quarentena e isolados socialmente. Apesar de muitas pessoas que se dizem gostar de ficar mais tempo dentro de casa, no seu momento, né, de busca pessoal, ainda assim, dessa maneira, como nós estamos vivenciando, impacta muito mais na nossa mente, trazendo sentimentos, comportamentos que a gente muitas vezes não tem como controlar. Quando a gente utiliza essa palavra mudança, né, já ela por si só traz sentimentos de insegurança, porque você não sabe como vai ser depois, como as coisas vão ficar, e isso já traz um pouco de instabilidade, mexe com o nosso eu aqui dentro. E a partir do momento em que você tem uma realidade e que você passa a não ter mais essa realidade, você passa por esse processo de perda, te traz sentimentos bem parecidos com a perda de um ente querido. Claro que a perda de um ente querido tem impacto muito maior, psicologicamente falando também. Mas esses sentimentos que se assemelham explicam por que em determinados momentos a gente começa a se sentir um pouco mais confuso, se cobrando um pouco mais. Porque nós vivemos numa cultura que não nos prepara para as perdas. Aqui as perdas ficam mais associadas a fracassos, a sentimentos de impotência, como por exemplo, na perda de um emprego, está associada ao fracasso, a perda de um relacionamento, a perda na educação de um filho e a perda de um ente querido também, porque você passa a se culpar, a se cobrar e considerar que você poderia fazer mais. E é nesse cenário confuso, conflituoso mentalmente, que a carga mental ela começa a aumentar. Então, os sentimentos de ansiedade, os sentimentos de pânico, vão ser neste momento que vão se acentuar mais. Se você não se controlar, vai passar a ter um impacto maior sobre você. Então é o momento em que você precisa se perceber desses sinais de alerta que o corpo dá, porque à medida que começa a borbulhar toda essa confusão dentro da gente, transborda e o nosso corpo começa a dar sinais de alerta de que, olha, realmente tem algo que não está em equilíbrio. E aí a gente começa a ter insônia, a gente começa a ter fala acelerada, a gente começa a ter taquicardia, a gente começa a desenvolver manias, a gente começa a ficar mais irritado com qualquer coisa. A gente começa a projetar nas outras pessoas aquilo que muitas vezes a gente não gosta na gente mesmo. Então começa a entender os sentimentos que tem dentro de você e entender aquilo que não é seu fracasso, a entender aquilo que não depende de você, então não é uma impotência sua. Passar a entender que de fato não se controla tudo. Esse é o momento em que você tem que buscar não se colocar tanta culpa. E sim, a partir de agora, depois de colocar os pingos nos is, buscar novas atividades, começar a dar vazão a novas criatividades e buscar aquilo que muitas vezes deixamos de lado na correria do dia a dia. Novos gostos de leitura, novas atividades, novas brincadeiras com as crianças, começar a dar real importância aos pequenos momentos e, na hora que surgir novas oportunidades, ter a sua higiene mental intacta para saber o momento de agarrá-las. É sobre isso que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço a atenção de todos e espero poder voltar aqui novamente para que a gente consiga conversar mais um pouquinho. Para quem quiser estender nossos assuntos ou tirar dúvidas, podem mandar um e-mail para mim, é angelica.psi, é P de pato, S de sapo e de igreja, @gmail.com.
Fiquem em paz. Até logo.